Salve, salve meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês, galera? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Prof. Henrique Física. E hoje nós estamos aí já a caminho aí da nossa reta final, né, do nosso curso da primeira série com a nossa aula 18. E hoje iremos trabalhar com a parte do equilíbrio do ponto material, certo? Nesse equilíbrio do ponto material, vocês vão ver que a ideia é relativamente simples, dá para você tornar os problemas complicados, mas cara, a ideia em si é super tranquila. Vamos começar agora. Ok? Então vamos lá, galera. A gente vai começar com a ideia do equilíbrio do ponto material. E a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é propriamente um ponto material. Qual é a nossa ideia, ok? Pessoal, o ponto material em si, ele vai ser uma estrutura que a gente vai desconsiderar as suas dimensões, que nós não vamos levar em consideração que tamanho exatamente esse corpo tem. Então, um ponto material é um corpo com suas dimensões desprezíveis. Observe que esse ponto material, ele terá uma dimensão desprezível? Sim, mas isso depende do seu ponto de referência. Por exemplo, se eu falar para você de um elefante, o elefante, ele é um animal grande, né? Um animal que possui suas 4 patas grandonas e tal, e a gente tá falando lá do equilíbrio do elefante e tudo mais. Cara, beleza, um elefante é um animal grande, mas ele pode ser um ponto material? Claro que pode. Se você pensar aqui no globo terrestre e você pensar que você tá vendo um elefante sobre o globo terrestre, vai ser um simples pontinho. Então, assim, o ponto material nem sempre é um corpo que tem, de fato, dimensões desprezíveis, mas pelo nosso ponto de referência, pelo nosso ponto de visão, ele vai poder naquela situação ser desprezível, tá, pessoal? Então, assim, ponto material não é apenas um corpo com dimensões desprezíveis. Ele é um corpo com dimensões desprezíveis, mas essas dimensões desprezíveis, elas dependem do seu referencial, do ponto de referência. Ok, visto que esse cara vai, então, dependendo do ponto de referência, a gente vai pensar que qualquer objeto, na prática, vai poder ser um ponto material. Depende de só como nós estamos observando esse objeto, certo? E quais são as suas condições de equilíbrio? Cara, para o corpo ponto material estar em equilíbrio, haverá apenas uma condição, que a força resultante sobre o corpo seja zero. Força resultante zero. Ok, nossa força resultante igual a zero. Mas, pessoal, tem um detalhe aqui, galera. Ó, quando a gente fala desse cara, a gente tem que pensar que força resultante é uma ideia proposta por Newton. Newton falou que a força resultante proporciona ao corpo uma aceleração. Então, a gente vai dizer que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se esta força resultante é zero, isso significa que esta aceleração também é zero. Então, a gente vai dizer que a aceleração também será zero. Ok. Então, ele terá uma força resultante igual a zero e, consequentemente, uma aceleração resultante igual a zero. Ok, então a gente vai poder classificar esses tipos de equilíbrios, o que a gente vai chamar de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Por quê? Se o seu corpo possui velocidade igual a zero e ele possui também uma aceleração igual a zero, isso quer dizer que esse corpo está parado, ele está estático. Então, isso quer dizer que esse cara vai estar em repouso. Agora, o equilíbrio dinâmico será uma situação em que também é possível, mas seria uma situação em que a sua velocidade ela não é zero, ela é uma constante. Mas você tem uma aceleração igual a zero, que é a condição de equilíbrio. E aí, esse cara estará em quê? Em movimento retilíneo uniforme, em um MRU, ok? Um movimento retilíneo uniforme. Então, todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ou ele está parado, ou ele está estático, ele está numa condição de equilíbrio. Ok, agora, nesse nosso equilíbrio, a gente vai classificar esse equilíbrio de duas formas. O equilíbrio que é estável e o equilíbrio que é instável. O que é um equilíbrio estável? Bom, equilíbrio estável, sei lá, eu tô aqui sentado na cadeira, eu tô estável aqui sobre essa cadeira. Ela não tá na iminência de cair, certo? Então, o equilíbrio estável é uma situação em que você não tem essa iminência de sair dessa condição de equilíbrio. Você pode imaginar uma situação assim, ó, quer ver? Imagina que a gente tem um chão aqui, mas esse chão tem um formato de U e você tem um objeto aqui.
Esse objeto que tá aqui, cara, se você deixar ele aí, ele vai continuar aí a vida inteira. Por quê? Porque ele tá num ponto em que ele não tem uma tendência de cair desse ponto. E aí ele vai ter uma estabilidade. É lógico que quando você pensa num prédio, ele tem equilíbrio estável, porque, sei lá, rola um terremoto e o prédio consegue se manter, certo? Então, assim, equilíbrio estável é aquele que não há risco dele sair da condição de equilíbrio, ao menos que alguém haja com uma força externa muito grande e tire o cara da condição de equilíbrio. Uma coisa que é interessante você saber é que quando a gente fala desse equilíbrio estável e instável, você pensa que um elétron que está orbitando em torno do núcleo do átomo, ele está numa condição de equilíbrio estável. Ou seja, é necessário que alguém faça algum tipo de força e essa força terá que ser considerável para você tirar ela da condição de equilíbrio. Agora, o que é um equilíbrio instável? Aí a gente pode pensar nisso aqui, ó. Vamos pensar que eu tenho aqui o chão, certo? E que eu tenha um objeto aqui sobre o chão. Por que esse cara é um equilíbrio instável? Porque qualquer mínimo ventinho que sopre aqui empurra essa bolinha e ela começa a se mover com uma aceleração. Então você tira esse cara da condição de equilíbrio muito facilmente. Um caso de equilíbrio instável, que a gente pode dizer, e estável também ao mesmo tempo, é o carro quando você está acelerando ele na estrada. Por quê? Porque assim, ó, quando você está acelerando um carro na estrada, o carro, com relação ao chão, ele tem um equilíbrio estável, ele não tem uma chance de capotar do nada e tal. Então ele tem uma estabilidade muito boa nesse sentido, certo? Mas se você está acelerando, fazendo uma força para frente e logo tem uma força de resistência do ar, essa força de resistência do ar, se ela for igual à força proporcionada pela sua aceleração, o carro vai estar em movimento uniforme, ou seja, ele está numa condição de equilíbrio dinâmico. Certo? Ele está num equilíbrio estável com relação ao chão, certo? Mas ele também está num equilíbrio instável por uma outra razão. Por quê? Porque se você tirar um pouquinho o pé do acelerador, esta força já diminui e ele já vai perder essa estabilidade, ele vai começar a perder velocidade. Então, assim, quando você está falando desse equilíbrio, é lógico que num vestibular ou coisa do tipo, os caras não vão cobrar de uma forma muito aprofundada esse conceito. Afinal de contas, cara, você pode analisar ele por várias perspectivas diferentes, tá? O importante é você saber a ideia de que a força resultante sobre o corpo precisa ser zero e, consequentemente, a aceleração dele será zero, tendo a opção de ele estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Agora, galera, diante dessa nossa condição, a gente vai falar sobre métodos matemáticos de resolução de problemas de equilíbrio. Pessoal, eu sempre falo para meus alunos, no fim das contas, quando você está resolvendo um problema de equilíbrio, você tem que pensar que se tem uma força te puxando para um lado, terá que ter uma força puxando para o outro para haver um equilíbrio. Se tem um cara empurrando para cima, um cara empurrando para baixo, para haver o equilíbrio, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa nossa situação, eu vou sempre imaginar que numa condição de equilíbrio, as quantidades de força que eu tenho para a direita precisarão ser iguais às quantidades de força que eu tenho para a esquerda, certo? Então, por exemplo, ó, quem eu tenho para a direita? Eu tenho uma força de 40 e uma força de 30 newtons. Então, aqui, ó, 40 mais 30, ok? Quem eu tenho para a esquerda? Para a esquerda, eu tenho apenas a força F3. Então, aqui, ó, F3. Então, se esse corpo está em equilíbrio, obrigatoriamente, esta força F3, ela terá que ser igual a 70 newtons. Senão, o corpo não estará em equilíbrio. Porém, nesse corpo tem forças para cima e tem forças para baixo. Quando você tiver forças para cima e para baixo, você vai ter uma segunda condição. Ó, o que eu tenho de força para cima precisa ser igual ao que eu tenho de força para baixo, ok? O que eu tenho de força para cima nessa situação? Ó, nessa situação, eu tenho apenas a força de 35 newtons. Então, aqui, 35. Ok, o que eu tenho de força para baixo? Ó, eu tenho a força de 20 newtons, que é a minha força F5, e eu tenho a minha força F6. Então, eu vou colocar aqui 20 mais F6, ok? Jogo 20 para o outro lado e esta F6 será igual a 15 newtons. Ok, beleza. E encontramos as duas forças para que haja equilíbrio nesse teu sistema. É como se fosse um cabo de guerra que há um equilíbrio, que ele não se move nem para um lado nem para o outro, porque tem a mesma quantidade de força para os dois lados. Beleza? Agora, pessoal, mas esse teu problema está muito simples. Só tem forças na horizontal, forças na vertical. E quando tu tiver uma força na diagonal? Bom, então vamos lá. Eu vou descrever para vocês o problema com três forças. Vamos supor que existe uma força aqui, F1 igual a
15 newtons. Uma força aqui, F2, igual a 20 newtons. E para ter o equilíbrio, existe uma terceira força aqui, F3, certo? Como eu posso encontrar essa força F3? Cara, um dos métodos que você tem é o que a gente chama de método poligonal. E este método poligonal só funciona quando você consegue desenhar um triângulo retângulo nessa condição, nesta situação de equilíbrio, quando você consegue fazer um triângulo retângulo, certo? Lembrando que o triângulo retângulo é aquele que tem 90 graus, certo? Nesse nosso caso, se este ângulo aqui, ó, for um ângulo de 90 graus, será possível desenhar esse triângulo retângulo. Por quê? Ó, eu faço a minha força de 15 newtons aqui para a direita. Na ponta dessa força eu coloco outra força aqui de 20 newtons. E por fim, uma força na diagonal aqui que fecha esse meu triângulo retângulo, que é a minha força F3. No caso do método poligonal, se formar um triângulo retângulo, você consegue resolver por um simples Pitágoras. Você vai fazer uma força x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, onde x e y são catetos e z seria a hipotenusa. Neste nosso caso aqui, ó, nós teríamos dois catetos, um 15 e outro 20, então 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado igual a f3 ao quadrado, certo? E aqui é só a gente resolver a nossa conta, tá? Esse triângulo é aquele clássico triângulo na proporção do 3, 4, 5, né, galera? 3, 4, 5, né? E você pode ver que esse triângulo é um 3, 4, 5, só que numa proporção vezes 5, ó. Se tu pegar vezes 5 esse cara, vai dar o 20. Vezes 5 esse cara, vai dar o 15. Vezes 5 esse cara, vai dar o 25. Então, no caso, a tua força F3, como eu dei um exemplo com um triângulo 3, 4, 5, você consegue encontrar que essa F3, ela vale 25 newtons tranquilamente, tá? Se ele não tiver nessa proporção 3, 4, 5, você vai ter que efetuar o 15 ao quadrado, o 20 ao quadrado. Você vai ver que a soma desses dois caras vai dar 625 igual a F3 ao quadrado. Tira a raiz quadrada do 625 e você vai encontrar a sua resposta. Ok, esse método poligonal, ele tem muita restrição. Por quê? Porque é necessário que haja um ângulo de 90 graus. Ok, e se não houver um ângulo de 90 graus, o que você pode fazer? Ok, então vamos imaginar agora um sistema que não tem um ângulo de 90 graus. Você tem três ângulos e esses três ângulos, nenhum é de 90 graus, ou seja, não dá para fazer aquele triângulo retângulo. Ok, quais são as alternativas que nós temos aqui? Aqui a gente vai ter uma técnica que a gente vai chamar de Teorema de Lamy. No Teorema de Lamy, a gente vai ter três forças, F1, F2, F3, certo? E três ângulos aqui, alfa, beta e gama. E aqui você vai resolver com uma lei dos senos, pensando assim, ó. A força F1 dividida pelo seno do seu ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto? Ó, tá aqui a força F1. Oposto a ela é o alfa, é o cara que está lá do outro lado. Então, F1 sobre o seno de alfa é igual a F2 sobre o seno de beta, que é igual a F3 sobre o seno de gama. Ok? Uma das coisas que vai acontecer muitas vezes quando tu estiver resolvendo o Lamy é que esses ângulos alfa, beta e gama vão ser ângulos lá do seu segundo quadrante, porque ó, vocês podem ver que esses ângulos são obtusos. Então, lembrando, como é que você tira o seno de um ângulo do segundo quadrante? Por exemplo, você tem que tirar o seno de 120 graus. Não é difícil, é só você fazer uma pergunta para esse cara. 120, falta quanto para 180? Para 180 graus. Pessoal, 120 até chegar no 180 está faltando 60 graus. Então, o seno de 120 será igual ao seno de 60 graus. E você fechou a tua questão. Então, assim você vai conseguir resolver tirando os senos desses ângulos que nós temos aqui, tá, pessoal? Fechando assim o nosso segundo caso, que é uma resolução via Lamy, certo? Mas veja que os dois casos que eu falei para vocês foram casos que tinham três forças, tá? E se por acaso tiver quatro forças, o que você terá que fazer? Ok, vamos imaginar então aqui o seguinte. Nós temos aqui uma força F1 que vale 20 newtons, uma força F2 que vale 40 newtons, uma força F3
que eu não sei quanto que vale, e uma força F4 que eu também não sei quanto que vale. Beleza, tem duas forças que eu desconheço. E eu tenho um ângulo aqui de 30 graus, certo? Lembrando que o seno de 30 graus, ele é aproximadamente 0,5, quer dizer, seno de 30 é exato, 0,5, tá? E eu posso pensar que o cosseno de 30 graus, vamos colocar aproximadamente 0,8, tá, pessoal? Eu poderia usar aquele raiz de 3 sobre 2 e eu encontraria 0,85 aproximadamente, tá? Eu vou usar 0,8, tá? Ok? Beleza. Aí eu quero encontrar as minhas duas forças desconhecidas, sabendo que o meu sistema está em equilíbrio. Ok. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou manter as forças que estão na horizontal ou na vertical. Então, eu vou só redesenhar aqui rapidinho, ó. 20 newtons minha força F1, 40 newtons minha força F2, minha força F3 que eu desconheço, perdão, esta é F4 que eu desconheço. E essa força que está aqui na diagonal, eu tenho que decompor ela. E aí eu decomponho ela, e por isso que esse método a gente chama de método da decomposição vetorial. Como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, esse vetor F3 eu posso decompor ele numa componente horizontal e numa componente vertical. Seria isso aqui, ó. Eu tenho o vetor F3 aqui, eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, e eu vou decompor ele da seguinte forma, ó. A parte horizontal será a F3 multiplicado por alguma coisa. A parte vertical será a F3 multiplicada por outra coisa. Multiplicada por quem? Tem um método legal de você saber, ó. Este ângulo que está aqui, ó, ele está coçando qual eixo? Ó, ele está encostando no eixo da horizontal. Se ele está encostando no eixo da horizontal, o eixo horizontal vai ser a decomposição com o cosseno do ângulo de 30 graus. E a decomposição da vertical será com o seno do ângulo de 30 graus, ok? Sempre o ângulo encosta em uma componente. E aí aquele encosta é aquele que está coçando. E aí você pensa que é a decomposição cosseno, certo? E eu vou inserir esses dois vetores no meu desenho. F3 multiplicado por quanto? Ó, o cosseno de 30 graus é 0,8. F3 vezes o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 0,5. Ok, fiz a minha decomposição do vetor. Separei ele em componente horizontal e em componente vertical. E agora é só igualar o que eu tenho para cima com o que eu tenho para baixo. O que eu tenho para a esquerda com o que eu tenho para a direita. E o meu problema estará resolvido. Então eu vou apagar aqui, ó. E vamos para a nossa igualdade. Eu sei que as forças que eu tenho para cima precisam ser iguais às forças que eu tenho para baixo. Ok, o que eu tenho para cima é a minha força F3 multiplicado pelo 0,5, que é o seno de 30 graus. O que eu tenho para baixo é o 40 newtons. Assim como as forças que eu tenho para a esquerda igual às forças que eu tenho para a direita. O que eu tenho para a esquerda? Ó, eu só tenho a força F4. O que eu tenho para a direita? Eu tenho a F3 vezes 0,8 mais 20 newtons, que seria a minha força F1. Bom, aqui ó, você pode ver que, olhando para esta segunda equação, eu não consigo resolver o meu problema, porque eu tenho a F4 como incógnita e a F3 como incógnita, então aqui eu vou ficar travado. Mas olhando para esta equação aqui, eu consigo encontrar a resolução. Eu vou dizer que a F3 será igual a 40 dividido pelo 0,5, ou seja, a F3 será igual a 80 newtons, ok? Já encontrei uma das forças, que é 80 newtons. Agora eu encontro a outra. Ó, vai ficar assim, F4 é igual a 80 newtons vezes 0,8, 80 newtons, que é a minha força F3, mais 20. 80 vezes 0,8 é a mesma coisa que 8 vezes 8, dá 64. Então, F4 será 64 mais 20 newtons. 64 mais 20, 84. F4, 84 newtons. Essa é uma resposta aproximada, porque eu usei o cosseno como sendo 0,8. Ok, e assim eu finalizo o meu problema, tá? Qual é o método que você vai usar para resolver o teu problema? Cara, é você que escolhe. A grande questão é que o método poligonal ele tem muita restrição, porque você não consegue resolver se não for um triângulo retângulo, e o método de Lamy só dá para fazer com 3 forças. Ou seja, obviamente o método mais completo é o da decomposição vetorial, tá? Porque aí se você tiver 5
6 forças, dá para você decompor elas. Às vezes você vai montar o teu sistema e vai descobrir que se você decompor os vetores, vai montar um sistema de equação que você vai encontrar uma condição. Ah, F3 será o dobro da F4, algo desse gênero aqui. Mas dá para você encontrar o valor dessas forças, pelo menos de forma a você ter uma ideia de uma relação matemática entre elas. E é isso aí, galera. 3 métodos para você definir decomposição vetorial. Método de Lamy, que é o método mais simples de todos, tá? Porque aqui você vai ter esses 3 ângulos aqui. E aí é só encontrar o seno deles fazendo a perguntinha lá, quanto falta para 180. E o método poligonal, que é aquele que tem a restrição somente para ângulos de 90 graus. Ok? Fechando assim a nossa aula, beleza? Não se esqueça de dar uma olhada aqui, ó, nos exercícios que eu recomendei para vocês trabalharem, que estão lá na apostila que eu deixei aqui embaixo, o link, e também não esqueça do seu like e do seu compartilhamento, né? Também comenta aí se você conseguiu entender legal a nossa aula, beleza? Forte abraço e até a nossa próxima semana.